Olá, queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, muito boa tarde. É o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo que a gente faz nesta quinta-feira. E quinta-feira aqui, inclusive, é dia de TBT do Brownie Fogo. O que é isso de TBT, Brownie? TBT é uma linguagem jovem, vamos colocar assim, da internet, em que toda quinta-feira você relembra algum fato, algum acontecimento, né? Geralmente na internet, pra rapaziada, o dia de relembrar coisas é na quinta-feira. Então eu te convido a assistir a minha playlist. Você que é novo aqui no canal, você que não conhecia tal, eu tenho um quadro que eu prometo voltar com novas histórias, né, sobre histórias do Botafogo, história de ídolos, história de jogadores, de títulos, de conquistas, curiosidades do Botafogo, com mais de 40 vídeos, eu acho que tem mais até de 50 vídeos nessa playlist. Eu te convido a assistir essa nossa playlist, o link vai estar aqui na descrição, eu vou colocar no fim do vídeo para vocês darem uma olhada também, beleza? Vamos falar aí de um comunicado oficial que o Botafogo soltou agora há pouco, e também vamos falar, cara, na verdade, sobre SAF, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre SAF, pegando o gancho do que aconteceu, de uma parada muito curiosa, né, cara? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Beleza, agora ficou um pouquinho melhor. De uma parada muito curiosa que aconteceu nesta quarta-feira, na noite dessa quarta, que agitou o mundo do futebol, né? As manchetes do futebol brasileiro, beleza? Então é muito importante que a gente se comunique sobre isso, né? Que é a situação do Fábio do Cruzeiro. Pô, Bruno, o que o Fábio tem a ver com o Botafogo, né? Fábio é o Cruzeiro, eu quero saber de Botafogo. Vamos associar o fato de que o Botafogo está entrando numa realidade que é parecida com a que o Cruzeiro está entrando. O Cruzeiro tem uma situação mais delicada financeiramente, mas é o mesmo processo. O Botafogo vai virar empresa. E aí? Será que não teremos algumas mudanças drásticas, como a gente falou, por exemplo, há algumas semanas, né? A gente fez um vídeo dizendo aqui que nós passaríamos por processos muito drásticos, né, cara? O clube ia sofrer uma cirurgia. Em um determinado momento a gente ia sofrer, a gente ia ficar puto com alguma coisa, a gente ia ficar, pô, mas não é possível, não pode ser desse jeito, porque a gente está acostumado a ser amador há 117 anos. Então essas coisas elas vão mudar. O que acontece? Primeiro, o Botafogo emitiu um comunicado oficial informando que o presidente Durcésio Melo testou positivo para a Covid-19. Certo? Eles falaram que o Durcésio está bem, né? Não está nesse momento, pelo menos até agora, não está sentindo grandes sintomas, né? Tá vacinado, tá tudo certo com ele, e que ele vai seguir, né, sob orientação dos médicos do Botafogo, e tomara que ele se recupere logo para voltar ali aos bastidores, e tomara que a gente não tenha aí, né, cara, uma situação ali, vamos dizer, um surto de Covid seria a pior coisa possível numa pré-temporada, né, rapaziada? E nesse momento, o que a gente tem são testes, né, e graças a Deus aí, nenhum outro jogador até o momento foi infectado, né? Só temos essa situação do Rafael. Inclusive, tome cuidado, né, rapaziada? Aqui no Rio de Janeiro a gente está tendo novamente um surto aí de Covid-19. Tem que tomar cuidado com toda essa situação, beleza? Vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa saída do Fábio do Cruzeiro. Porra, Bruno, o que isso tem a ver com o Botafogo? Aqui eu não vou falar, óbvio, de valores, né? Quanto que era a multa do Fábio, né, detalhes da conversa do Fábio com o Paulo André. Não vou fazer isso, porque aqui é um canal sobre Botafogo. Se você quer isso, né, cara, detalhes e uma discussão abrangente sobre todo esse cenário que aconteceu no Cruzeiro, vai no canal do Brownie, no TikTok, né, no meu TikTok, que a gente tem 1.200.000 seguidores, a gente fala de tudo do futebol, não só do Botafogo. E no canal do Brownie, que é o meu novo canal, a gente já tá com 7.000 inscritos lá, eu falo de tudo do futebol, beleza? Então aproveita e se inscreve lá também para me dar aquela força para você me ver falando sobre outros assuntos além do Botafogo. O Fábio, vocês viram aí que foi anunciado, né, que ele não faz parte mais do elenco do Cruzeiro após 17 anos. Né? Aí a gente vê uma situação que ela é um baita case, né? E eu sabia que em algum momento alguma coisa dessa ia acontecer. Eu não esperava tão rápido e não esperava um caso, uma bomba tão enorme, né? Do conflito clube amador, clube profissional, dono, torcida, empresa e associação sem fins lucrativos, certo? Então isso me impressionou muito. O que aconteceu foi o seguinte, vamos em linhas gerais aqui pra gente falar do que interessa, que é associar isso ao Botafogo. O Fábio, ele tinha um contrato apalavrado de renovação até o fim de 2022 com o Cruzeiro, apalavrado com o presidente, entrou o Ronaldo, virou SAF, e o Ronaldo começou a revisar todos os contratos do futebol. Ele falou, opa, peraí, isso daqui que tá apalavrado com o Fábio, isso não cabe no nosso orçamento. Sentaram para conversar, né, e aí o que propuseram para o Fábio? Que ele ficasse até o fim do Campeonato Mineiro, reduz o salário e fica até o fim do Campeonato Mineiro, pelo menos para se despedir.
O Fábio não aceitou, eu não sei se, acho que a redução ele disse que aceitou, mas ele não aceitou o contrato ser só até o fim do Mineiro. Ele queria que o contrato fosse até o fim do Campeonato Brasileiro para que ele pudesse ajudar o Cruzeiro a subir de divisão. Ele queria encerrar a carreira recolocando o Cruzeiro na Série A, o que é muito bonito da parte dele. Né? Há quem diga que o Fábio, mesmo tendo Dirceu Lopes, Tostão, Nelinho, tantos grandes craques da história do Cruzeiro, que o Fábio pela longevidade, pela quantidade de títulos, pela quantidade de vezes que esse cara salvou o Cruzeiro, ele é o maior ídolo da história do clube para muitos. Né? 17 anos de casa, ele já tinha sido emprestado rapidamente para o Cruzeiro lá em 2000, e em 2005 ele volta para o Cruzeiro depois de ter jogado no Vasco. Né? Joga no Cruzeiro e de 2005 a 2022, né? A 2021, perdão, esse cara escreveu uma história muito bonita no Cruzeiro, né? Salvou o clube de rebaixamento em momentos ruins, segurou a bronca no rebaixamento, ficou no clube, foi o único desses ídolos aí que ficou no clube, no momento que todos os outros ídolos, vamos colocar genéricos, foram embora, né? Thiago Neves, Dedé, enfim, Robinho, não vou nem falar do Robinho, né, que ficou até durante um tempo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O cara foi bicampeão do Campeonato Brasileiro, né, foi tricampeão de Copa do Brasil, então é uma figura muito representativa. E a gente vê essa bomba estourando, rapaziada, justamente no maior ídolo do clube e no maior elo que se tem hoje entre Cruzeiro e torcida. E isso, a gente pode ter um choque de realidade do que vai ser o clube empresa em diversos momentos. Você tem o bônus de ter um investimento maior, de você ter o clube salvo, de você não ver o clube acabando, mas você vai ter o ônus, cara, que se tiver que cortar pela raiz uma situação que ela tem uma ligação afetiva com a torcida, ela vai ser cortada. Não tem jeito. Graças a Deus, esse meu amigo aqui, esse meu camarada aqui, ó, o Jefferson, já se aposentou. Né? De identificação hoje muito grande com a torcida do Botafogo, você tem o Gatito e o Carly, né? Mas o Carly não recebe um salário alto. Né? E uma informação que é interessante, foi trazida até pelo Fogão Net, é que o dono do Crystal Palace, né, que é o John Textor, né, o pessoal fala, o Ronaldo é um, o John Textor é outro. O John Textor, quando... ele não é dono, né, mas é investidor. Quando o John Textor coloca dinheiro no Crystal Palace, alguns medalhões, muitos jogadores que eram mais velhos, são colocados para fora. Né, rescindem os seus contratos, são dispensados. Então, pode ser uma tendência, sabe? Eu acho que existe toda uma condução a ser feita. Como isso é tudo muito novo, é uma transição do amadorismo, né, centenário em clubes como Cruzeiro e Botafogo pro futebol profissional, você vai ter erros. Né? Por exemplo, eu acho que o Fábio ele foi muito desrespeitado. Eu acho que poderia ter tido um esforço para ele ficar até o fim do ano. Eu acho que poderia ter tido uma tratativa melhor. Eu acho que a nota oficial de despedida do Cruzeiro é uma nota fria e como se ele fosse qualquer um. Né? O Fábio relata que o Paulo André, que é o diretor, né? Na verdade não é diretor, ele é o responsável, né, pelo futebol do Cruzeiro junto ali, um homem de confiança do Ronaldo. Ele nem cumprimentou o Fábio, né? Ficou numa outra sala, como se fosse uma negociação qualquer. Então, são situações que eu acho que, tem que ser ajustadas. Mas é uma realidade pela qual a gente vai ter que passar, sabe? Em alguns momentos a gente pode ficar, né, um pouco ressentido porque rompeu com uma... Vamos dizer que o Botafogo tem ali o estádio Newton Santos. A gente gosta muito de ficar, o setor popular aí, as torcidas, elas gostam de ficar muito do lado do campo. Aí agora vão ter que ficar na parte na parte da trás do gol. Eu tô dando um exemplo aqui, né? As torcidas organizadas vão ser colocadas lá pra cima, né? Como se fosse uma coisa menos importante, que eu acho uma merda, né? Mas é o que pode acontecer. É o ônus e o bônus. E se a gente tá falando de um clube, vamos dizer que a Carly rescinde. Tô dando aqui chutes de coisas que podem ferir o nosso coração, deixar a gente muito magoado, mas que vão ser coisas que elas vão ter que ser necessárias para que o Botafogo volte a respirar bem. Como outros clubes, sendo eles sociedades anônimas ou não, tiveram que passar. Um exemplo, né? O Flamengo, para lucrar mais, ele passou por um processo de elitização da sua torcida muito grande. Né? Eu sou contra isso, mas foi um caminho escolhido. Né? Os ingressos do Flamengo aumentaram muito, né? E muita gente ficou de fora do estádio. Muita gente que era raiz, né, de torcida do Flamengo ficou de fora do estádio. Isso é uma coisa que eu temo muito no Botafogo, mas que, né, pode acabar acontecendo. Então, se a gente chega a esse ponto, né, de ter que cortar o mal pela raiz, mal não, né, cara, mas ter que cortar toda a situação pela raiz, de ter que fazer uma limpa absurda porque o paciente está na UTI, como se fala, então eu não... É aquela situação que você, às vezes, você vai ter que se acostumar, né, com certas culturas que não estão no nosso sangue, né? Por exemplo, quando eu vi essa notícia do Fábio, eu achei um absurdo.
Depois, analisando com calma, sabendo que se o Cruzeiro renovasse com o Fábio, a dívida ia para a SAF, ela não ia poder entrar no regime centralizado. O Cruzeiro tem uma situação aí do transfer ban, né, que tem que ser sanada. Porra, cara, como é que você vai julgar um cara que tá desarmando essa bomba? Você pode falar do desrespeito, de você não ter tratado o ídolo como tal. Mas como é que você vai julgar um cara que tá desarmando essa bomba? A culpa é de quem? A culpa é do Paulo André, do Ronaldo, é do Fábio? Não. Na minha opinião, a maior culpa é de quem acumula essa dívida astronômica com o ídolo, faz o Cruzeiro ir para essa situação, e o Botafogo também, né? Então a culpa é dos amadores, né? A culpa é dos estatutários, né? Que não assinam papel nenhum, não se responsabilizam por nada, que simplesmente mexem com cifras exorbitantes e não se responsabilizam por porra nenhuma. Depois de 3 anos sai, fica tomando vinho e vem o sucessor para resolver a pica. Então isso é uma coisa que ela vai mudar. Agora tem dinheiro envolvido, agora tem investimento, né? Com dinheiro próprio não se brinca e os investidores eles não vão brincar, certo? Então é uma situação pra gente ficar ligado, né, do Botafogo com o John Textor. A gente pode ter algum tipo de mudança exorbitante nesse sentido, e a gente vai ter que entender que alguns processos eles são necessários e a gente pode ajustá-los com o tempo, com conversa, dependendo da forma com a qual esse cara, né, o John Textor, venha a se solidarizar e gostar do Botafogo, né? Por exemplo, a situação de torcida, né? A arquibancada, né, sei lá, fica muito cara no setor popular, né? Então aí com o tempo vai diminuindo, né? Você tem esses ajustes que acontecem até em clubes que são adquiridos na Premier League, né? No futebol europeu, né? Até hoje você tem algumas rusgas aí de clubes que são adquiridos por empresas, né? Como é o caso do Manchester United. Hoje mesmo tem um amigo meu que estava reclamando muito do grupo que adquiriu o Liverpool, né? Que está, né, economizando muito dinheiro, e o Liverpool tem dinheiro a rodo para gastar, né, não está fazendo as contratações boas necessárias para empolgar e está lucrando. Enquanto isso, o clube depende ali de milagres, né, vamos colocar assim, do Klopp, né, e dos jogadores que ali estão. Né? Você não tem reforço porque o cara não quer gastar agora, porque ele quer colocar dinheiro no bolso. Então você tem o ônus e o bônus. Então se o Botafogo ele vai ter que passar por esses ônus, como o Cruzeiro está passando, isso é culpa de quem deteriorou o clube a ponto de não ter mais alternativa. Adoraria que o Botafogo conseguisse ainda, né, que nós estivéssemos 20 anos antes, em que o Botafogo conseguisse se reestruturar como o Flamengo fez, como o Palmeiras fez, como o Atlético Mineiro fez. Mas não dá mais tempo. Então o Botafogo tem que ter um investidor, certo? E esse investidor ele vai tomar algumas decisões, obviamente, que em algum momento elas vão deixar a gente irritado, vão deixar a gente puto, a gente vai esbravejar aqui, mas no fim das contas, independente de debate, a gente vai olhar e vai falar, cara, é o processo que talvez seja o necessário, beleza? Eu só não acho que a gente tem que endeusar a SAF, falar é assim mesmo, é maravilhoso, negócios, não acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que analisar as outras situações, como por exemplo essa do Fábio, que eu acho que ele foi desrespeitado, mas a gente também não tem que demonizar a SAF. Eu vi muita gente falando, é isso aí, SAF é isso aí, tem identificação nenhuma com o clube, e na verdade, cara, o que você está fazendo é o que talvez seja necessário para colocar o clube nos eixos. E a gente já viu situações de desrespeito à instituição por parte das associações sem fins lucrativos com ídolos também. O Klemer no Internacional, e o Inter não é um clube empresa, né? O Klemer, quando se despediu do Inter lá na primeira década do século, também houve uma despedida muito fria, né? O Klemer foi muito chateado, fiz algumas pesquisas hoje. Então não é só com a SAF que esse tipo de coisa pode acontecer. Valeu? Tchau, gente! Fui!